Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Você deseja ouvir a voz de Deus hoje? Amém? Tem certeza? É verdade ou é conversa fiada? Verdade, né? Amém. Então pronto. Então você pediu, receba. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor irá ministrar o nosso coração, eu creio, para a glória dele. Em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Marcos 11, a partir do versículo 12. Marcos 11, a partir do versículo 12. Vamos ler do 12 ao 26. Essa passagem bíblica aí, muito intrigante. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem foi que teve fome? Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Amado Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por mais uma semana em que nos colocamos diante do Senhor, junto com os irmãos, congregados em nome de Jesus, para fazer menção da Tua palavra, para aprender mais de Ti, para termos a nossa vida transformada pelo poder do Senhor, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra. E oramos para que nessa noite o Senhor faça mais uma vez isso em nós. Transforma-nos, conforma-nos à imagem de Jesus, derrama a Tua graça e unção e o Teu Espírito Santo e fala aos nossos corações para a Tua glória e nos prepara como igreja cada dia para vivermos aquilo que o Senhor deseja para nós, o propósito que o Senhor tem para nós como igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Nós vemos sempre Jesus curando, restaurando, libertando pessoas oprimidas, não é verdade? Vemos Jesus abençoando, bendizendo as pessoas, trazendo alegria, trazendo graça, trazendo cura, trazendo transformação. Mas essa é a primeira e única vez que a gente vê Jesus amaldiçoando alguma coisa. Não é? Esse aqui foi o único milagre que Jesus fez em Jerusalém. Esse tempo em que Jesus está entrando em Jerusalém, ali já estão os seus últimos dias aqui
antes da sua morte. Ele entra em Jerusalém e aqui na saída de Betânia para Jerusalém, ele encontra essa figueira e ele procura frutos e não acha, e ele amaldiçoa aquela figueira. Você vai ver Jesus fazendo isso por essa única vez, amaldiçoando alguma coisa, amaldiçoando. O único milagre em Jerusalém, e esse milagre foi uma maldição. E não somente isso, mas o que nós vemos aqui é justamente um milagre de juízo, mas também um milagre que é uma parábola, que ilustra alguma coisa. E aqui nós vemos o Senhor Jesus justamente expondo, mostrando a hipocrisia do povo de Israel, a hipocrisia daqueles religiosos, a hipocrisia daqueles líderes. E aí nós vemos assim, olhando por esse texto, a gente pergunta: por que Jesus foi tão duro com a figueira? Ele amaldiçoa uma figueira. Ainda bem que não foi ninguém, né? Se fosse alguém, o negócio ia pegar, mas foi uma figueira. Então o que acontece? Ele vê uma figueira frondosa, cheia de flores, ou cheia de folhas, mas não encontra fruto. Ele não encontra fruto. Nós vemos aqui Jesus com fome, seu lado humano aparecendo. Ele vai buscar um alimento, vê uma figueira como se estivesse cheia de frutos, mas só havia folhas. E Marcos ressalta, ele acentua aqui: não era tempo de figos. Aí você pode dizer: mas como é que Jesus vai procurar figo numa figueira que não é tempo de figos? Não é? Por que isso acontece? Por que Jesus vai fazer isso? Primeiramente, a gente precisa entender que uma figueira, ela primeiro dá fruto e depois as folhas aparecem. Depois as folhas vêm. Então, quando você vê uma figueira que está com folhas, é porque ela provavelmente está com fruto. Ela deu fruto. E por isso que Jesus disse: bom, se ela está com folhas, eu vou lá ver se tem fruto. E aí eu vou matar a minha fome. Eu vou comer. Vou fazer aqui, né, um engana-estômago para dar pelo menos uma forradazinha aqui de leve. Então, amados, só que quando Jesus chega naquela figueira, ele não acha absolutamente nada. E ele amaldiçoou a figueira. E ao voltar da cidade de Jerusalém, a gente vai perceber que que a figueira estava seca desde a raiz. Então, é aquilo, como eu estou dizendo, é um milagre, mas um milagre de juízo, que também é uma parábola, que expõe a hipocrisia daqueles religiosos. Então, o tema dessa parábola, desse milagre, do que aparece aqui, é justamente uma comparação entre aquilo que é realidade e aquilo que é só aparência. Algo que só tem folhas, mas que não tem frutos. Algo que parece estar pronto para frutificar, mas que na realidade não há fruto aqui. É apenas aparência. Não há uma verdadeira consistência. Gera toda uma expectativa, gera todo um frisson, mas na realidade, na hora, ela causa o quê? Decepção. Então é isso que o Senhor está mostrando. Pare e pense agora: você já teve alguma decepção muito grande? Você já teve uma expectativa enorme em algo? Você já teve algo que você pensou: poxa, isso aqui vai ser ótimo, eu vou extrair daqui o melhor. Essa pessoa, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação, e você vai lá e aposta, como diz o povo, todas as suas fichas naquilo, e de repente o que você tem é uma grande decepção. Às vezes são os relacionamentos.
Às vezes é numa empresa, num negócio que você fez, uma amizade, um pastor, um líder, um microfone. Você está lá esperando algo e não é nada do que você esperava. Então isso traz uma grande decepção. Jesus teve uma grande decepção com aquela figueira. E aí, depois desse milagre de juízo, o que acontece? A gente vai perceber que Jesus vai e purifica o templo. Depois de amaldiçoar a figueira, Jesus vai e entra no templo. Chegando lá no templo, o que é que ele encontra no templo? Ele encontra um monte de gente vendendo em determinada área, em uma área que era separada para que os gentios pudessem orar, porque eles não podiam entrar no templo, mas aquela área era separada para que os gentios, para que pessoas de todos os povos pudessem orar. E o que é que Jesus encontra? Um bocado de gente vendendo coisa, gente vendendo pomba, gente, mesa de cambista, trocando dinheiro. Só tinha uma moeda lá no templo que valia, então as pessoas vinham com dinheiro de fora, tinham que trocar por aquela moeda, e aqueles religiosos, sacerdotes, anciãos, líderes, fariseus, saduceus e todos os herebedeus todos que tem lá, só enchendo o bolso, se aproveitando dessa situação. E Jesus chega ali, faz um azorrague de corda, faz um chicote, e quem quiser que encostasse ali Jesus, que ia receber, né? Fosse aqui na Bahia, a gente ia dizer assim: encoste ali para você ver se receber a galinha pulando, né? Fosse nos Estados Unidos, é take the chicken jump, né? Ia ser um negócio assim fantástico. Você receber a galinha pulando ali, Jesus derrubando tudo, ninguém encostava. Botou todo mundo para correr. E aí o que é que o Senhor Jesus disse? Vocês não tendes lido, não tendes ouvido que a minha casa é casa de oração para todas as nações? Olha que coisa. A minha casa é casa de oração para todas as nações, mas estava sendo utilizada para comércio. E aquele local... E outra coisa, tinha gente que assim, vinha carregando alguma coisa, o peso estava muito grande. Rapaz, eu não vou cortar esse pedaço não, eu não vou andar por isso tudo aqui não para rodear, para chegar no outro lado, eu vou passar pelo meio do templo. E aí o templo virou um atalho. Olha que coisa linda, maravilhosa. Você chegava, passava carregando um bocado de porcaria, um bocado de coisa, passando ali pelo lugar que era lugar de oração, porque você não queria dar a volta. Olha que coisa, né? Você não queria passar ali pelo pedágio, aí vai, né? Dar a volta lá por aquela parte, aquela pista lá que a prefeitura já deixa toda arrebentada, que é para você, né? Não querer passar por lá. Mas ali no templo o pessoal queria simplesmente cortar, fazer ali de um atalho. E Jesus censurou a todos veementemente. E depois disso, o que é que o Senhor Jesus trata? Quando ele volta, os discípulos, Pedro diz: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, né? Ele ainda estava espantado, né? Com Jesus. É mole, velho. Ainda estava a essa altura do campeonato, ele ainda estava, disse: Jesus, não é nem o que aconteceu, né? E aí Jesus disse o que para eles? Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque se vocês tiverem fé, vocês vão transportar os montes. Você vai dizer àquele monte: sai daqui, e se transporta para lá, e isso vai acontecer. E aí Jesus está dizendo o quê? Olha, a sua fé, a fé de vocês, precisa mover as coisas de lugar. A sua fé precisa mover as coisas do lugar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Se ela consegue mover montes que são enormes, ela precisa mover coisas até menores do que isso. Será que você tem coisas maiores do que um monte? Problemas maiores do que um monte na sua frente? Coisas mais difíceis de tirar, como tirar um monte do lugar e dizer: sai daqui, vai para lá. Jesus está dizendo: a sua fé precisa mover isso. Jesus está dizendo: a sua fé precisa mover.
Sua fé não pode ser uma fé morta. Uma fé sem obras é morta, disse Tiago. Se você diz que tem fé e você não consegue mover determinadas coisas de lugar, é porque a sua fé está morta. E o Senhor disse: tende fé em Deus. E depois disso, Jesus fala sobre oração. Ele diz: olha, a oração precisa ser acompanhada de fé. Tudo o que vocês pedirem, crendo, creiam que recebeste, e assim será convosco, e assim será feito. Então Jesus está dizendo mais uma vez: olha, a sua fé precisa ser uma fé que move as coisas de lugar. A sua oração precisa ser uma oração que traz resposta de Deus. Amém? Porque orar e não receber nada, isso não é algo divino. Não é algo que Deus goste. Não é algo que Deus concorda. Vocês estão ouvindo, gente? Amém? Glória ao nome de Jesus. Olha, amados, aí ele vai dizer outra coisa. Além da oração ser acompanhada de fé, ela também precisa ser uma oração coerente. Não adianta você querer se dobrar diante de Deus, orar a Deus, chamar o Pai, chamar Deus de Pai, Pai nosso, pedir perdão pelos seus pecados, se você não perdoa aqueles que ofenderam você, aqueles que pecaram contra você. Se você não consegue perdoar essas pessoas, sabe o que acontece? A sua oração não é coerente e Deus não vai ouvir. Você pode ter fé, mas se você orar, Deus não vai te ouvir. Você pode orar crendo, mas se você ora e não tem perdão no seu coração, a sua oração também não irá funcionar. Orar sem fé não agrada a Deus. Orar sem perdoar o próximo não agrada a Deus. Orar pedindo perdão pelos pecados e não perdoar as pessoas é uma incoerência. Então, amados, o que a gente está vendo aqui é a figueira cheia de folhas. É uma figueira cheia de folhas. É uma figueira que não tem fruto. E quando o Senhor se aproxima e busca fruto, não encontra. Por quê? Porque a minha fé não é uma fé consistente para fazer os montes se moverem daqui para lá. Jesus não está falando de monte, isso é uma parábola. Vocês viram algum discípulo movendo monte na vida? Vocês já viram algum texto da Bíblia em que Pedro saiu de lá e diga: monte, sai daqui, vai para lá? Não é? A gente nunca viu. Nós nunca vimos isso. Nem o próprio Jesus fez isso. De sair movendo monte. Então ele está dizendo que a nossa fé precisa mover as coisas do lugar. Nossa fé precisa tirar determinadas coisas do lugar. Se a nossa fé não consegue fazer isso, nós precisamos de mais fé. Precisamos de fé, amém, irmãos? Se a gente ora e Deus não responde, não está de acordo com a vontade dele. Porque a vontade de Deus é responder. Deus é glorificado quando Ele responde às nossas orações. Aí você pode me dizer: então por que Deus não responde até agora a minha oração? Porque provavelmente a sua oração ou ainda não chegou o tempo, ou ela não está de acordo com a vontade dEle. Porque se orarmos conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Que Ele nos responde. Amados, a gente precisa entender uma coisa: Deus é glorificado quando Ele responde às nossas orações. Deus é glorificado. E Ele se preocupa com a glória dEle. Deus se preocupa com a glória dEle. Eu contei para os irmãos, tem aquela parábola que Jesus faz menção do amigo, chamado a parábola do amigo importuno. O amigo chega lá de madrugada na casa do outro, diz: amigo, acorda aí, olha, chegou uma visita aqui em casa, eu não tenho nada para dar para ele.
Me ajuda aí, arruma um pão aí para eu dar. Aí o vizinho dele, o amigo lá, tá lá da cama e grita: oi, não me importune não, me deixe em paz. Eu já estou aqui na cama, já está todo mundo na cama aqui. Né? E aí o cara diz: meu amigo, bate lá e diz: meu amigo, me socorre. Aí Jesus diz assim: porventura não dará tudo esse amigo o que o outro amigo está pedindo? Por causa da importunação, vamos dizer assim, ele vai dar tudo. Mas o problema, amados, é que quando a gente lê essa parábola, ou melhor dizendo, quando traduziram a parábola, esqueceram, colocaram uma palavra que não foi legal. A primeira palavra que diz assim, olha, ele vai lá e ele diz assim: não me importune mais, porque já está todo mundo deitado. Então esse importunar quer dizer realmente de você chegar ali e insistir com aquela pessoa. Mas depois, quando Jesus dá o sentido da parábola, ele diz assim: olha, porventura ele não vai dar tudo que o amigo pediu por causa da importunação. Essa importunação é um outro tipo de importunação, seria a vergonha. Porque essa coisa de você bater na casa de uma pessoa e pedir naquela época, o outro negar, dizer o que aquele cara disse, não existia isso. Eles não faziam isso, porque eram extremamente hospitaleiros. Então o sentido da parábola que Jesus está querendo dizer é que por causa da vergonha de não dar, de não servir ao seu próximo, aquele amigo faria, ele podia estar com sono, ele podia estar arrebentado, mas por conta da vergonha que seria, sabe, a humilhação que seria, todos saberem que ele não foi hospitaleiro, e isso traria para ele uma extrema vergonha. Então ele diz, ele dá porque ele não vai querer passar essa vergonha. E é esse sentido que Cristo traz para a gente, irmãos. Deus não quer passar vergonha por ser um Deus que não responde à minha oração e à sua. Ah, vocês não entenderam não foi? Eu vou gravar um vídeo depois explicando essa parábola. Eu acho que vocês não entenderam, porque se vocês tivessem entendido, vocês diziam, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão dizendo porque eu pedi, não é porque vocês entenderam, né? Queridos, é uma vergonha para Deus não poder, não responder uma oração. É por isso que muitas vezes é melhor a gente não orar por certas coisas, porque isso vai ser uma vergonha. A gente orar por algo, Deus não responder, e a gente ficar assim, poxa, Deus não respondeu. E as pessoas olham assim, oh, isso aí não é crente? Ele não disse que ora a Deus, que fala com Deus e Deus não responde? Que crente mamão é esse? Que crente fraco, derrubado é esse? Deus faz questão de responder as nossas orações, mas a gente precisa aprender a orar. O apóstolo Pedro disse que quando um marido não sabe honrar a sua esposa, como Cristo honra a igreja, o marido não sabe dar honra, tratar a esposa como vaso mais frágil, honrando a mulher, a palavra de Deus diz que as suas orações são impedidas. Quando Deus disse assim, olha, sabe de uma, esse povo de Israel não vai mais comigo não lá no deserto, Moisés disse assim, Senhor, não faça isso. Já pensou se as outras nações sabem que o Senhor não abandonou esse povo, o que é que eles vão dizer? E o Deus deles não conseguiu levar eles para onde queria. Que Deus derrubado é esse? Que vergonha. Então, olha como Deus está preocupado, porque Deus é glorificado ao responder às nossas orações. Deus é glorificado quando responde a tua oração, meu irmão. Então, quando você orar, ore com fé para que Deus seja glorificado. Ore com fé para que você receba a bênção. E ore com fé para que Deus abençoe você e seja exaltado e seja glorificado. Não seja uma figueira apenas com folhas. Não seja uma figueira, um crente cheio de folhas.
Não seja um crente que vai orar a Deus, que quer servir a Deus, que quer cantar, que quer ministrar, que quer pregar, que quer liderar, que quer fazer isso ou aquilo, mas que não perdoa, que guarda mágoa, que guarda rancor, que torce o bico, que fecha a cara. E aí depois vai orar com a cara mais torta, porque ele fechou a cara, vai orar com a cara fechada e a cara torta. E aí Deus não responde a cara torta, a cara fechada. Ele responde ao coração quebrantado. O que a gente vê aqui, amados, é que aquela figueira mentiu para Jesus. Ela disse: olha, eu tenho fruto. Como foi que ela disse isso? Mostrando folhas. Mas ela não tinha fruto. E aquilo trouxe tamanha decepção para Jesus. E Jesus aproveitou o momento ali para ensinar. Não faça o mesmo com Deus. Nós não podemos fazer a mesma coisa com o Senhor. Mostrar algo, dizer que temos algo e não temos. Mostrar algo para o nosso próximo, dizer que a gente tem e a gente não tem. Fingir, aparentar uma espiritualidade, aparentar um fruto e que a gente não tem. Isso é desagradável para o Senhor. Não honra ao Senhor. Não faça o mesmo para o próximo. Não minta para o Senhor, não faça o mesmo para Deus, não faça o mesmo na obra de Deus. Não pegue algo para fazer, que você vai chegar e simplesmente vai fazer mal feito. E quando o Senhor chegar para olhar, para ver se tem fruto, não tem, só tem folha. Isso é desagradável ao Senhor. Aquela figueira mentiu. Dizer que tem fé e não move as montanhas, às vezes não move nem um toquinho na nossa frente. Isso não agrada ao Senhor. Isso não glorifica a Deus. Por isso Jesus disse para os discípulos: tende fé em Deus. Se não tem, acaba sendo uma figueira sem folhas. Ou melhor dizendo, uma figueira cheia de folhas e sem fruto. Utilizar o templo, utilizar um local de reunião, utilizar mesmo uma casa numa reunião, num encontro, ou até mesmo o templo que é você, o templo do Espírito, cheio de folha, cheio de aparência, mas que não presta um verdadeiro culto ao Senhor, é ser figueira cheia de folhas. Um corpo que não glorifica a Deus, um corpo que é para ser templo do Espírito, mas não glorifica a Deus. O nome de crente, o mandamento que tem lá nos 10 mandamentos que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é a pessoa que fica falando o nome de Deus, falando o nome de Deus toda hora por qualquer banalidade. Não é isso não, é você tomar o nome de Deus, tomar o nome de povo de Deus, de filho de Deus, de servo de Deus, de discípulo de Jesus, mas não viver de acordo com o que você está dizendo. Isso é tomar o nome do Senhor em vão, e Deus não terá por inocente todo aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então, templo, encontro, reunião, culto, não é lugar para a gente ficar mostrando folhas, é lugar para a gente dar fruto, é lugar para a gente frutificar. Orar sem perdoar é mentir para Deus. É folha. É folha. É pura folha. Isso não agrada ao Senhor. Não agrada a Deus. Eu sou crente. Eu frequento a igreja. Eu oro todos os dias. Tem gente que até o dízimo dá, mas só vai até aí. Tem aqueles que frequentam, mas nem as águas desceram. Não desce as águas, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Cristo, não segue adiante, não serve, não cresce, não é um discípulo, não é uma discípula do Senhor Jesus Cristo. E a gente olha, só vê o quê? Folhas. Folhas, simplesmente folhas. E assim, às vezes a gente está aí no mundo, mostrando para o mundo inteiro que nós somos crentes, que nós somos cristãos, mas agimos de uma forma totalmente diferente. Casamentos assim, namoros assim,
liderança, pastores, relacionamentos dessa forma, cheios de folhas, mas sem um pingo de fruto. Isso é triste. Agora eu vou dizer uma coisa para você, ó. Se você é uma pessoa cheia de folhas, sem fruto, Jesus não vai te amaldiçoar. Diga graças a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque isso aí já é uma maldição. Isso aí já é uma maldição. É você quem está se amaldiçoando. É você quem está cavando sua cova. É você que está cavando o buraco. Deus deseja que você seja uma bênção. Deus deseja que eu seja uma bênção. Deus deseja que essa igreja seja uma igreja abençoada. Deus não quer igreja da moda, não. Deus quer uma igreja abençoada. Uma igreja que faz diferença nessa geração, na sociedade. Deus quer famílias que impactem as outras famílias, os vizinhos, os amigos na escola, os colegas de trabalho. Deus quer famílias, Deus quer pessoas, homens e mulheres assim, que estejam impactando as pessoas, que estejam mostrando Cristo, que estejam cheias de fruto. Quando as pessoas disserem, poxa, esse cara aqui é cheio de folha, ele deve ter fruto, vai chegar lá, tá cheio de fruto, tá empencado de fruto, elas vão dizer, rapaz, que homem abençoado, que mulher abençoada, que pessoa de Deus, que pessoa maravilhosa. Um ex-chefe meu encontrou uma vez Gleidson e ficou. Aí Gleidson disse assim: ah, Walter, eu conheço. Aí um cara começou a falar mal de mim, Gleidson. Falando mal de mim pro cara, não foi, Gleidson? Falou mal. Aí o cara fez assim: rapaz, eu acho que esse aí é outro Walter, né? Não é o que eu conheço, não. Eu disse, glória a Deus, né? Que na gaiatice de Gleidson, né? Vem um testemunho, sabe? E eu não estou falando isso para me gabar, não, irmão. Pode ter gente aqui que não gosta de mim, que me acha uma porcaria. E tem, né? Tem pessoas que me acham o pior pastor do mundo, né? Louvado seja Deus, glória a Deus. Que Cristo cresça, eu diminua. A minha glória é que eu mesmo me esculhambe a mim, né? E que diminua eu, né? E que Ele cresça, louvado seja Deus. Mas, amados, é isso que nós precisamos dar fruto. Agora imagine uma pessoa que vem faminta do Senhor e chega em você contra a folha, cata de um lado, cata para o outro. Não é possível. Tem que ter algum fruto aqui e não acha. Ô, irmão, que decepção. Jesus não vai amaldiçoar não, mas aquela pessoa vai. Vai fazer aquele ali, crente que está abafando. Aquela coca é Fanta. Ali não sai nada. Eu tenho certeza que Cristo quer nos abençoar. E eu vou dizer uma coisa, irmão, se for necessário Ele podar a gente, arrancar as folhas todas, Ele vai fazer. E tomara que Ele faça. Tomara que Ele pode, que Ele arranque. O Senhor pode fazer. A gente cantou, né? Ele vai podar. Ele deseja que a gente dê fruto. João capítulo 15, versículo 1 até o 11. Olha como é precioso aquilo que Jesus disse. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Olha aí, perceba. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia! O Senhor quer que a gente frutifique. Nisto o Pai é glorificado quando a gente dá fruto, quando as nossas orações dão fruto, quando a nossa fé dá fruto, quando o nosso perdão dá fruto, quando a nossa pregação dá fruto, quando o fazer discípulos dá fruto, quando a nossa adoração dá fruto, quando a nossa vida buscando ao Senhor cada vez mais dá fruto. Nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, diz o Senhor. Esse é o gozo do Senhor, essa é a alegria que o Senhor deseja que tenha no nosso coração. Mas se eu quero viver uma vida só com folhas, Jesus não vai me amaldiçoar. Ele só fez isso aqui, porque isso aí já é uma maldição. Somos nós que estamos buscando. A falta da bênção acaba sendo já uma maldição. Agora, muitas vezes o Senhor vai podar a gente, vai tirar até as folhas. E quando olharem para a gente, não vai ver folha nenhuma. Eita, Jesus pegou de jeito aqui, lapiou ele todo, arrancou tudo. É porque o Senhor está nos preparando para dar frutos. O que está acontecendo com sua vida, meu irmão, minha irmã, agora? Você está dando fruto? Ainda não está dando fruto? O que está acontecendo? Em que você está se concentrando? Em frutificar? Em que você está concentrando o templo do Espírito? Em comércio, em grana, em dinheiro, em que seu corpo seja apenas passagem para um monte de porcaria que você está colocando na sua mente, no seu coração? Ou você está usando esse templo para a glória de Deus, como uma verdadeira casa de oração? A sua fé tem surtido efeito, a sua oração tem subido ao Senhor. O perdão que você tem ministrado às pessoas tem trazido perdão para você. Você consegue compreender o erro do outro? Você consegue perdoar o que o outro faz de errado? Porque se você não consegue, você também nem se perdoa e nem Deus mesmo te perdoa. Esse mundo está cheio de figueiras, algumas só com folhas, outras podadas, mas que vão frutificar. Qual figueira você é, querido? Qual figueira você é, minha querida? O que você quer se tornar nesse mundo, nessa geração? O que é que precisa ser limpo da sua vida? Podado da sua vida? Se você não limpa, se você não poda, se você não deixa o Senhor estar falando ao teu coração direto, fala hoje, fala amanhã, fala aqui, fala acolá, fala na casa, fala na rua, fala em tudo que é lugar, uma mensagem, a palavra de Deus, e você não deixa Deus te podar, você não deixa o Senhor tirar aquilo que não presta da sua vida para que você possa produzir frutos, você vai secar uma hora dessa.
vai secar e vai ser lançado fora. Mas não é isso que o Senhor quer. Mas a gente às vezes resiste, acreditando que ainda Deus vai dar um jeito. Na sua vida talvez tenha sido assim. Você se amarrou, procrastinou, e alguém deu um jeito para você, papai, mamãe, titia, alguém deu um jeitinho para você, e você acha que na vida com Deus vai ser assim. Deus não vai dar jeitinho. O Senhor pode fazer, mas o teu coração precisa se colocar diante dele. Seu coração precisa ser entregue. É preciso permanecer nele. É preciso guardar a palavra dele. É preciso verdadeiramente se deixar limpar pelo Senhor para poder produzir fruto. E Deus tem muito prazer em que a gente dê fruto, em que a sua igreja dê fruto, em que a minha vida dê fruto, para que as pessoas possam dar bom testemunho de você. Eu já ouvi péssimos testemunhos sobre a minha vida, e eu tive que me consertar para que eu pudesse verdadeiramente andar de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Eu precisei me consertar, voltar atrás, dizer: Senhor, desce a ripa, é para fazer, vamos fazer. É para mudar, vamos mudar. Eu passo pelo processo, eu passo pelo tratamento, eu passo pela disciplina, mas eu quero mudar de vida. E assim tem que ser o nosso coração, melhor do que isso ainda, em nome de Jesus. Nós não podemos ser uma igreja cheia de folha. Você não pode ser um homem, uma mulher cheia de folha só. Tem que ter fruto em nome de Jesus. Isso glorifica o Pai. Isso é bom para a gente, irmãos. É bom para a gente. É muito bom para a gente. E é isso que eu quero para a minha vida. E eu quero ver vocês desse mesmo jeito. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.